Olá pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para o nosso culto dominical. Como temos feito já há alguns meses, a cada domingo nós nos reunimos através desta plataforma para cultuar, para prestarmos nosso culto a Deus. E eu quero lhe dar boas-vindas de qualquer parte do Brasil e do mundo, não importa o credo que você professe, as distinções sociais, étnicas, culturais. O mais importante é que aquilo que nos une é infinitamente maior do que qualquer distinção que possa haver entre nós. E como todo culto, a gente começa invocando a presença de Deus. Por isso eu lhe convido a orar juntamente comigo. Mas antes disso, eu gostaria que você propusesse no coração ficar conosco até o final. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui uma reflexão que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. E gostaria também que você nos ajudasse a alcançar o maior número de pessoas. E é tão simples, gente. É só clicar no aviãozinho que tem aí no rodapé da transmissão e quando aparecer na sua tela os seus contatos, sai clicando geral, convidando a todos os seus amigos para que ingressem nesta live. Que é mais do que uma simples live, como a que fazemos às segundas. É um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ti com o coração transbordando de gratidão. E o que não nos falta é razão para toda esta gratidão. O Senhor tem nos dado a vida. O Senhor tem nos concedido a oportunidade de Te servir no serviço que prestamos ao nosso próximo. Por isso te somos gratos, Senhor, porque apesar das nossas flagrantes limitações, o Senhor teima em nos amar, nos cobrindo desta preciosa graça que se estende não apenas a nós, mas a todos aqueles que nela se refugiam. Pedimos que o Teu doce Espírito nos conduza a reflexão que traremos daqui a pouco, o momento de louvores, e que ao término deste culto, cada um de nós saia deste ambiente virtual com o coração enternecido pela Tua palavra e um pouco mais parecido com o coração do nosso Mestre, do nosso Redentor, Teu Filho Jesus. Esta é a oração que Te fazemos, Senhor, no nome precioso do Teu Cristo, em nome daquele por cujos méritos nos achegamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que eu gosto muito, porque fala do quão surpreendente é o nosso Deus. Diz assim: das elevadas alturas, a profundidade, as criaturas revelam Tua majestade. Das cores do outono, as flores da primavera, ao redor do trono Tua obra exulta e te espera, exclamando: indescritível, insondável, chama as estrelas do céu, todas pelo Seu nome. Surpreendente és, invencível, indomável, todos prostramos humildes
perante os teus pés. Surpreendente és. Quem diz a cada relâmpago aonde ir? Pra quem não há diferença entre o hoje e o porvir. Quem fez o sol pra nos dar sua luz e calor. Contudo, a noite o esconde pra nos dar frescor. O louvamos, indescritível, insondável. Chama as estrelas do céu todas pelo seu nome. Surpreendente és, invencível, indomável. Todos prostramos humildes perante os teus pés. Surpreendente és, irresistível, desejável. Posso ouvir tua voz me chamar pelo nome. Surpreendente és, imprevisível, imutável. Mesmo sondando minha alma, me amas assim. Surpreendente és. Sempre que eu canto essa canção, eu pergunto: se as pessoas à sua volta conhecessem todos os teus pensamentos, ainda assim elas te amariam? Pois nós somos um flagrante para Deus. E é surpreendente o fato de Ele ainda nos amar, apesar das nossas debilidades, dos nossos pecados. Não há nada que o faça desistir de nós. Irresistível, desejável. Posso ouvir tua voz me chamar pelo nome. Surpreendente és, imprevisível, imutável. Mesmo sondando minha alma, me amas assim. Surpreendente és, mesmo sondando minha alma, me amas assim. Surpreendente és. Esse é o nosso Deus. E você sabe que é justamente este amor incontornável, imutável, transcendente, que nos oferece segurança. É tão bom você estar num relacionamento onde você se sabe amado, independentemente de qualquer coisa. E é este o tipo de relacionamento que Deus nos propõe em Cristo. Não somos meras criaturas, somos filhos, filhas e filhos deste Deus todo amoroso. E essa canção diz exatamente isso. Tu tens meu ser, e eu sou teu para sempre. Tu és meu bem, ontem, hoje e sempre. Tu
está seguro em tua mão, e eu não tenho que temer. Tens meu coração. Você pode repetir isso comigo? Tudo está seguro em tua mão, eu não tenho que temer. Tens meu coração. Louve a Deus, terra e céu, quão belo é o seu infalível amor. Infalível amor, quem jamais mudou, nem falhará. Experimente o seu infalível amor. Infalível amor, minha rocha és, me apoio em ti, firmes estão meus pés, não vou desistir. Sabe por quê? Tudo está seguro em tua mão, eu não tenho que temer. Tens meu coração, meu coração. Tudo está seguro em tua mão, eu não tenho que temer. Tens meu coração. Louve a Deus, terra e céu, quão belo é o seu infalível amor. Infalível amor, quem jamais mudou, quem jamais mudou, nem falhará. Experimente o seu infalível amor. Infalível amor, infalível amor, infalível amor, infalível amor, infalível amor. Louve a Deus, terra e céu, quão belo é o seu infalível amor. Infalível amor, quem jamais mudou, quem jamais mudou, nem falhará. Experimente o seu infalível amor. Infalível amor. Tudo está seguro em tua mão. Gente, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a pessoa de Jesus. Eu até acho que nós deveríamos falar mais sobre Jesus, até para desfazer o mal-entendido em torno dessa figura. Alguns farão distinção entre o Jesus da fé, o Cristo da fé, e o Jesus histórico. Eu não quero me debruçar sobre esta questão. Eu quero falar sobre a natureza de Jesus, a natureza do Cristo. Quem é Jesus para você? Está aí uma pergunta de extrema pertinência. Quem é Jesus para você? Se você tem uma Bíblia e gostaria de me acompanhar nesta reflexão, eu quero lhe convidar a abri-la no Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Hoje nós vamos nos ater a 3 passagens encontradas no registro de Mateus.
Muita gente se apaixonou pelo personagem Mateus a partir daquela série The Chosen. Não há como dizer que Mateus fosse exatamente o que a série retrata. Mas, dentre os evangelhos, Mateus é um dos que mais se preocupa com detalhes. E veja o que vai dizer Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, por várias vezes, refere a si mesmo como o Filho do Homem. Talvez uma tradução mais acurada fosse o Filho da humanidade. Homem aqui não é o gênero masculino. Está se referindo à raça humana como um todo. Jesus queria saber o que andavam falando dele. Qual a percepção que as pessoas tinham dele? E responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, profeta do Velho Testamento, e outros Jeremias ou um dos profetas. Todo mundo parece ter acertado na trave. Cada um dava um palpite. O certo era que Jesus não era um homem como outro qualquer. Para muitos, ele era algum profeta do passado que havia retornado. Ou João Batista, que havia ressuscitado. No verso 15 ele diz: perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês concordam com o que as pessoas andam dizendo? Vocês acham que eu sou um desses profetas? Qual a percepção que vocês têm de mim? Ora, a essa altura, Jesus já havia performado vários milagres. Mas é bom que se diga que outras figuras também operaram milagres. Você vai encontrar no Velho Testamento vários que protagonizaram essas experiências místicas de intervenção divina. Elias, por exemplo, foi um que orou e Deus respondeu enviando fogo do céu. Então, o fazer milagres não era o que distinguia Jesus. Ainda que ele não houvesse feito um único milagre, quem ensinava, o que ele ensinava, só poderia ter vindo de Deus. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro estava discordando da percepção que todos tinham acerca de Jesus. Para ele, Jesus não poderia ser outro que não fosse o Cristo, o Messias, aquele tão aguardado, prometido pelos profetas. O Filho do Deus vivo. Ele não disse um filho, ele disse o, tem um artigo definido, o Filho do Deus vivo, o que coloca Jesus numa categoria distinta dos demais homens. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Uma coisa é você reunir informações acerca de alguém e com estas informações em mãos, você criar na sua mente uma personagem. Outra coisa é você receber de Deus uma revelação, uma epifania. Pedro não está apenas expondo uma conclusão a que ele chegou depois de reunir evidências. Pedro está falando movido pelo Espírito de Deus. Não foi carne ou sangue que te revelou, em outras palavras. Você não chegou a esta conclusão pela via dos 5 sentidos. Não foi pelo que você me viu operar. Você recebeu uma revelação. Muita gente tem informação acerca de Cristo. E esta informação acerca de Cristo é capaz de produzir adesões. As pessoas aderem a uma religião que tem a presunção de falar em nome de Cristo. Mas somente uma revelação é capaz de produzir em nós uma conversão, não uma mera adesão. Quando você chega no capítulo 17, do verso 1 em diante, nós nos deparamos com uma manifestação extraordinária da natureza de Cristo. O episódio conhecido como a transfiguração. Diz o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João. Ele tinha 12. E ele selecionou dos 12 apenas 3. Dentre os quais, Pedro, que dias antes havia dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés e Elias, 2 das figuras de maior proeminência no Velho Testamento. Moisés, o legislador, Elias, o profeta. Ambos já haviam deixado este mundo há séculos e agora eles aparecem no monte, conversando com Jesus. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, ou 3 tendas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Agora era o testemunho do próprio Deus, do Pai Celestial, que aponta para Jesus, destacando-o dentre os 3. Moisés, Elias e Jesus. Deus não aponta para Moisés e diz: este é meu filho amado. Deus não aponta para Elias e diz: este é meu filho amado. Deus aponta para Jesus: este é o meu filho amado. A este ouvi. Qualquer coisa que tenha sido dita por Moisés ou por Elias ou por qualquer outro profeta precisa passar por esse filtro. Tem que ter a validação de Jesus. Jesus é a palavra final de Deus para a humanidade. Lá em Hebreus, no capítulo 1, o escritor sagrado diz que, tendo Deus outrora falado a nós através dos profetas de muitas maneiras, nos últimos dias falou-nos através do seu Filho Jesus. Eu, particularmente, não acredito em revelações extras.
Cristo tem a palavra final. Diz mais o texto: os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande temor. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Cadê Moisés? Pluft. Cadê Elias? Pluft. Agora só viam a Jesus. Como cristão, como seguidor de Jesus, eu não posso permitir que nenhuma outra figura, por mais proeminente que tenha sido, ofusque a pessoa do Cristo. Nem Davi, nem Abraão, nem Salomão, muito menos pastores, padres, quem quer que seja. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje, depois desta introdução, é que, de acordo com a nossa fé, Cristo reúne em si mesmo a divindade e a humanidade. Ambas se mesclam, se fundem nele. Por isso a teologia clássica vai dizer que ele é 100% Deus, 100% homem. Ele não é metade Deus, metade homem. Nem ele é homem com uma inspiração divina. É Deus que se fez carne. É aí que está a poesia do Evangelho. Deus se fez um de nós. Deus caminhou na terra. Deus respirou o nosso ar, comeu nossa comida. Deus sentiu na pele o que é ser gente. Por isso que lá em Hebreus nós lemos que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós porque ele experimentou nossas limitações. Ele foi tentado em tudo como nós somos tentados. Cristo é Deus tendo experiência humana. Então, quando eu clamo a Deus, eu não estou clamando a uma divindade distante. Eu não estou falando do Deus de Spinoza. Eu estou falando de um Deus que se importa, de um Deus que intervém, que se envolve, que chora conosco, que sofre conosco, que não está apático, alheio à nossa dor. Agora, eu lhe convido a ir a Mateus capítulo 26. E a partir desta leitura, nós vamos corrigir a visão que possamos ter de Cristo e que não corresponda à verdade. Mateus capítulo 26, do verso 36 em diante, diz assim, redobre a sua atenção. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Eles quem? Os mesmos três, Pedro, Tiago e João. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou os seus discípulos dormindo. E perguntou a Pedro, nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou,
achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Repare numa coisa. Os mesmos 3 discípulos que assistiram ao espetáculo da transfiguração, que viram o rosto de Jesus brilhar mais que a luz do sol, que ficaram tão estupefatos, extasiados diante daquilo, a ponto de Pedro sugerir: Senhor, vamos montar aqui umas cabanas, umas tendas para o Senhor, para Elias, para Moisés, porque Pedro queria congelar aquele momento. Pedro não queria que aquilo acabasse. Os mesmos 3 discípulos que ouviram a voz do céu dizendo: este é meu filho, a ele ouvi, esses mesmos foram escolhidos a dedos para assistirem in loco a mais contundente manifestação da humanidade de Jesus. Os mesmos que viram a transfiguração agora viram a desfiguração. Jesus lhes abre o coração e diz: eu estou angustiado até a morte. Você sabe o que é isso? Você pode imaginar o Filho de Deus se angustiando até a morte? Você já sentiu um aperto tão grande no coração que naquele momento você preferia morrer? E o que esses 3 discípulos fazem? Os mesmos que se extasiaram no Monte da Transfiguração, o que eles fazem agora, quando mais Jesus precisa deles? Eles dormem. É interessante porque no relato de São Lucas, da Transfiguração, eles também estão com sono. Você há de convir que eles viviam num ritmo frenético com Jesus. Eles não tinham lugar certo para dormir. Não tinham hora para dormir. Jesus às vezes ficava tão cansado que ele dormia no barco em plena tempestade. Então era de se esperar que em algum momento eles fossem vencidos pelo cansaço. Mas lá no episódio da Transfiguração, o cansaço, apesar de grande, não foi suficiente para fazê-los dormir, porque eles estavam diante do espetáculo. Sabe o que me preocupa? É estarmos vivendo hoje uma espiritualidade espetaculosa e que chega a ser viciante. Uma espiritualidade que realce a divindade de Jesus, mas ofusque a sua humanidade. A humanidade de Jesus não nos interessa, porque na humanidade de Jesus nós encontramos fragilidade. Nós não queremos um Deus frágil. O que um Deus frágil vai fazer por nós? Nós queremos o Senhor dos exércitos, nós queremos o Deus todo-poderoso, o Deus que afoga o exército egípcio no Mar Vermelho, que derruba as muralhas de Jericó, que envia fogo do céu. Agora um Deus que diz: eu estou angustiado. Esse Deus causa repulsa em alguns. Não interessa, porque esse Deus se parece muito conosco.
Nós até queremos um Deus parecido conosco, mas que expresse ou justifique nossos preconceitos, que endosse a nossa malícia. Agora, um Deus parecido conosco, em nossa fragilidade, em nossa vulnerabilidade, esse Deus nós rejeitamos. Aí sabe o que a gente faz? A gente dorme. Você sabe a que custo algumas igrejas são mantidas cheias? Ao custo da humanidade de Cristo. Tem que haver espetáculo. E é aí que mora o sensacionalismo. Nós queremos milagres a rodo. Nós queremos um discurso que só fale em prosperidade, vitória, um Deus que nos defende, um Deus aguerrido. Nós não queremos um Deus que chora, um Deus que se entrega. Neste episódio do Getsemane, Jesus chega a suar gotas de sangue. Os seus vasos sanguíneos se rompem por conta da angústia que lhe tomou o coração de maneira tão incisiva. Qual é o nosso desafio? É equalizar a visão que temos de Cristo. Nós não podemos ignorar a transfiguração. Nós não podemos ignorar o fato de Jesus ser o Filho do Deus vivo. Coparticipante da divindade. Nós não podemos ignorar isso. Faz parte da nossa fé. Mas nós não podemos permitir que a percepção que temos da sua divindade ofusque a percepção que tenhamos da sua humanidade. Que baita desafio é este, hein? Por 3 vezes Jesus flagrou os seus discípulos dormindo, na hora que ele mais precisava. E ele diz: Pedro, nem 1 hora vocês puderam velar comigo, 1 horinha, na hora que eu mais estou precisando. Eu não estou pedindo que você me defenda, eu não estou pedindo que você desembainhe a sua espada, que foi o que Pedro fez em seguida. Quando vieram os soldados prender a Jesus, Pedro quis bancar uma de herói, desembanhou a espada, partiu para cima de Malco, arrancou-lhe a orelha, e Jesus diz: para que isso, Pedro? Mete essa espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse, eu pedia ao Pai, e ele enviava legiões de anjos para me defenderem, mas foi para esta hora que eu vim, Pedro. O que Cristo buscava nesses 3 discípulos escolhidos a dedo para acompanhá-lo naquele momento crucial não era de heroísmo. Cristo precisava de companheirismo. E o que é que esse mesmo Cristo busca em nós hoje? A igreja, formada por todos aqueles que professam sua fé no Cristo de Deus, ela forma o corpo místico de Cristo.
E o seu papel é revelar ao mundo a humanidade de Deus. Este é o nosso papel. Nós não somos a solução de todos os problemas. O que não podemos é nos manter alheios ao sofrimento dos outros. O que não podemos é nutrir uma fé espetaculosa, ensimesmada, que se alimenta de moveres, como geralmente se diz, né? Isso é um neologismo criado no meio evangélico pentecostal. Moveres do Espírito. Nós queremos o sobrenatural. Esses dias me perguntaram, você não crê em sobrenatural porque você fala da fé em Jesus como se falasse de uma filosofia? Ei, você está lendo realmente o Evangelho? É claro que eu creio num Deus que age sobrenaturalmente, como também creio num Deus que age através das leis da natureza que Ele mesmo promulgou. Mas para mim, o mais importante não são os milagres que Ele operou ou opera. O mais importante é o que Jesus ensinou, a maneira como deveríamos viver. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é o que Deus espera da humanidade. E eu não estou falando de perfeição moral. Nós jamais alcançaríamos a estatura moral do Cristo. Seria até presunçoso e pretensioso da nossa parte. Mas o que Deus espera de nós é que expressemos a nossa humanidade de maneira tão eloquente quanto expressada em Jesus. Diante do túmulo de Lázaro, antes de ressuscitá-lo, Jesus chorou. E o que nós temos feito diante do sofrimento alheio? Como nós temos reagido a toda a dor que há no mundo? De maneira arrogante, como se tivéssemos a solução de todos os problemas? O que estamos oferecendo ao mundo é uma fé infantil e espetaculosa? Ou estamos buscando revelar ao mundo o amor de Deus, que se expressa na fragilidade humana, na empatia, na compaixão? E não é compaixão por uns ou outros, é compaixão por toda a criação. Jesus jamais foi seletivo na sua compaixão. Até o representante do império, um centurião, recebeu de Jesus a devida atenção quando rogava por um dos seus criados. Desejo da minha alma é que o Espírito Santo esteja tocando agora seu coração, de tal maneira que você seja no mundo uma amostra grátis, uma extensão do Cristo. Em João, no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Eu tenho a impressão que isso está acontecendo mais uma vez. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que significa? Quando eu recebo Jesus, e eu não estou falando de um assentimento intelectual apenas, eu não estou falando simplesmente de uma submissão a uma divindade. Receber Jesus é acolher os seus ensinamentos, é encarnar a mensagem de Deus. A todos quanto receberam, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus.
Isso é magnífico, gente. É ser a extensão do Cristo. Por isso que originalmente, ou eu não diria originalmente, mas nos primórdios da fé cristã, nós fomos chamados cristãos. Isso aconteceu em Antioquia. E quem nos chamou cristãos o fazia num tom jocoso. Mas você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Parece um superlativo, né? Cristo, cristão. Mas na verdade é cristinho. É o que Deus espera que sejamos. Cristinhos. Extensão do Filho de Deus. É através de nós que Cristo se articula no mundo. Nossas mãos são as mãos de Jesus. Nosso abraço acolhedor é o abraço de Jesus. Nossos lábios são os lábios de Jesus. Não adianta orarmos pedindo, oh Senhor, vai agora aos hospitais, visita, Senhor, os que estão detentos nos presídios. Ele não vai fazer isso, senão através de quem se dispuser a ir. Quando você entra num hospital, Cristo está entrando com você. Quando você vai às ruas, oferecer um prato de comida a um irmão em situação de rua, você não apenas está vendo o Cristo nele, como está dando a ele a oportunidade de ver Cristo em você. Isso é muito mais do que um mero discurso. É um modus vivendi, é um modus operandi, é uma maneira de ser no mundo. Uma maneira crística. Não é uma filosofia tão somente. É uma maneira de existir e resistir. Eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje com uma oração. Eu quero pedir a Deus por você, pela sua família, por aqueles que estão em sofrimento. E onde quer que você esteja, saiba que você é amado, que você é ouvido, que a sua oração tem para Deus o mesmo peso e importância da minha oração. Portanto, oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te rogamos agora por todos os que sofrem, pelos que padecem, seja por uma injustiça perpetrada, seja por uma enfermidade, seja por qualquer outra razão, que o manto do teu amor, da tua graça, se estenda sobre cada um deles, Pai. Eu peço pelas famílias representadas neste momento de oração, por cada pai, mãe, filho, filha. Te peço, Senhor, por aqueles que são discriminados, seja pela cor da pele, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, ainda que desprezados pelo mundo e muitas vezes pelas instituições religiosas que dizem te representar, que se sintam agora amados, abraçados por ti. Revela-te a cada um deles, Senhor, de maneira especial. Que não te conheçamos apenas só de ouvir, como dizia Jó, mas que possamos te ver. Termos de ti a percepção exata de quem tu és. Deus que se humaniza, Deus que se faz um de nós e que nos mostra o caminho da divindade,
que nos propõe que sejamos um só Espírito. Que esta proposta feita por Ti seja agora acolhida, Senhor. Que nosso coração possa bater no compasso do Teu. De modo que onde quer que encontremos injustiça, sejamos ali um sinal do Teu reino. Intervindo, protestando o que seja, mas jamais assistindo passivamente a qualquer injustiça perpetrada contra nossos irmãos. Nós te rogamos, por Cristo Jesus, nosso irmão. Amém e amém. Queridos, nós vamos caminhando para o final, mas eu gostaria de pedir, você que assistiu a um pedaço dessa live, por favor, assista completamente. Nós vamos disponibilizá-la no nosso perfil principal no Instagram. Marque alguém, deixe o seu comentário, dê a sua curtida para que a plataforma entregue ao maior número de pessoas. E finalmente, eu quero aqui agradecer de todo o meu coração. De anteontem para hoje, houve uma mobilização. Muitos irmãos atenderam ao nosso apelo para socorrer o nosso ministério. Eu confesso para vocês, eu estava bem abalado. Meu coração estava muito triste. E na sexta-feira à noite eu fiz uma oração a Deus, rasgando o meu peito, dizendo: Senhor, mova corações, senão eu não sei como continuar. E Deus foi movendo. Ainda não conseguimos resolver o problema. Ainda temos muita coisa para ser resolvida. Mas o que Deus fez em apenas um dia encheu meu coração de esperança. E por isso eu entendi isso como um sinal de Deus, de que os nossos projetos não devem parar. Na semana da Páscoa, nós estaremos distribuindo as cestas básicas para as famílias cadastradas no projeto Eu Escolhi Amar. Estaremos enviando recurso para o projeto UME em Moçambique, que acolhe as 62 meninas em vulnerabilidade social. Estaremos enviando recurso para o projeto Gramachinhos, que atende a 300 crianças com 3 refeições diárias no lixão do Jardim Gramacho. E estaremos distribuindo uma refeição especial de Páscoa para os nossos irmãos em situação de rua. Tudo isso porque Deus está movendo corações a nos ajudar. Por isso eu gostaria de deixar aqui meu apelo mais uma vez. Nós temos alguns dias pela frente. Ainda estamos sanando aquele débito. Mas tirando o débito, nós precisamos ter o suficiente para garantir a continuidade dos nossos projetos. Se você deseja nos ajudar, fazer alguma coisa, aquilo que estiver ao seu alcance, se puder fazer ainda hoje, sinta-se à vontade. Você poderá nos ajudar através do Pix 21 99797 8135. 21 99797 8135, que é o nosso Pix, é um celular. Ou de qualquer parte do mundo, você pode contribuir pelo PayPal, que é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. Agora eu quero submeter à apreciação de vocês uma ideia. Como vocês sabem, mês após mês a gente tem tido muita dificuldade para levantar os recursos para o projeto.
tempos atrás, eu comecei um curso online sobre o Apocalipse. Nós já temos 32 aulas. Mas eu parei, e por várias razões. Não é que nós tenhamos desistido, nós simplesmente demos uma parada. E eu preciso retomar o curso de Apocalipse e disponibilizá-lo para o maior número de pessoas. Mas além do curso do Apocalipse que nós queremos retomar, eu quero oferecer, através de plataformas online, outros cursos que vão nos ajudar a levantar os recursos para investirmos nos projetos sociais. E um dos temas que me ocorreu, e eu gostaria de submetê-lo à sua apreciação, que é um tema muito recorrente, muita gente me pergunta sobre isso, e eu tenho um livro que eu ainda não lancei, que está quase concluído, que aborda este tema, que é Sexualidade e Espiritualidade. O que você acha de nós lançarmos um curso online? Você teria interesse de um curso abordando o tema sexualidade e fé? É claro que esse curso contemplaria vários assuntos, como a questão da homoafetividade, da bissexualidade, da transexualidade, mas também abordaria questões relativas à vida sexual, no sentido mais estrito da palavra. Muita gente tem dúvidas. Muita gente não tem tido uma vida sexual satisfatória. E muitas vezes por conta de uma compreensão equivocada da religião. Porque envolve culpa. Envolve a questão de pecado. Eu recebo uma enxurrada de perguntas. Nem sempre eu respondo, porque às vezes eu fico preocupado se as pessoas estão prontas para ouvir certas respostas. Eu fico apreensivo com a repercussão que essa resposta possa gerar. De vez em quando alguém vem em particular e diz: o que você quis dizer com isso? Já num ambiente de um curso, eu poderia falar de maneira muito aberta. Como é que você articula espiritualidade com sexualidade? Como isso funciona? Dá para ter uma vida sexual plena, sem culpa? Existem restrições? A Bíblia apresenta restrições quanto à prática sexual? O que seria isso? Esses dias eu recebi a pergunta: vale tudo entre quatro paredes? Bem, eu gostaria de receber de você qual a sua opinião. Valeria a pena a gente criar um curso sobre sexualidade e espiritualidade? Você teria interesse em fazer esse curso? Há outros temas que nós poderíamos também transformar em curso, porque eu tenho livros escritos sobre eles, como, por exemplo, direitos humanos. O que você acha de um curso tratando de fé, cristianismo e direitos humanos? Te apetece? Você teria interesse? Enfim. Existe um último tema que eu estou considerando seriamente, que é o de desintoxicação do fundamentalismo religioso. Às vezes a pessoa até está aberta a viver uma espiritualidade menos retrógrada, mas ainda lida com certos resquícios do fundamentalismo. O que você acha de um curso tratando do tema desintoxicação religiosa? Eu espero pelo seu feedback. Me envie, se você preferir, pelo WhatsApp 21 997 97 8135. 21 997 97 8135. Ou aqui mesmo, quando eu postar esse vídeo, este culto, você
pode colocar nos comentários. Sinta-se à vontade, tá bom? Gente querida, estamos chegando no finalzinho do nosso culto. Eu quero, como sempre faço, proferir a bênção apostólica, mas antes avisar que amanhã, às 21h, nós teremos mais uma live, a nossa live tradicional de segunda-feira, e eu conto com a sua companhia. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações da Ruá Divina, nossa Mãe, o Espírito Santo, seja com cada um, desde hoje e para todo sempre, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Que Deus abençoe a todas, todos e todes. Até amanhã. Beijão.